Olá, eu sou a Carla Mirella, estudante de Arquitetura e Urbanismo, e hoje irei apresentar a minha monografia, cujo tema é Estudo e Planejamento Urbano, Desenvolvimento do Distrito de Cumbica. Temos como sumário o presente criado e como primeiro capítulo a apresentação da área de estudo. Portanto, ao decorrer desta tese, será explorado desde o princípio de sua macro-região, sendo sua fundação, desenvolvimento, títulos e importantes, a sua microrregião, com bases fundamentadas em estudos íntegros e fomentados para o distrito de Cumbica, localizado em Guarulhos. Portanto, iremos estudar então da macro-região, começando pela Metropolitana de São Paulo, MRSP, que é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a concentração da América Latina de maior, né, liderada aí em sexta posição entre as maiores do mundo, originada em 1973 e localizada entre as regiões metropolitanas da Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Piracicaba e Jundiaí, conforme demonstra na figura 1. Constituídas por 39 municípios, dividido em 5 sub-regiões, leste, norte, oeste, sudeste e sudoeste, e conceitua também o centro como a sua sub-região. É responsável por grande parte da economia brasileira, que também está no setor político-econômico, com diversidade em suas vertentes de saúde, cultura, lazer, telecomunicação, educação, gastronomia e transportes, quanto no polo industrial, que caracteriza-se como ponto focal financeiro do Brasil. Sua economia e desenvolvimento urbano é considerada como a posição de centro econômico e industrial do país de forma crescente, conforme indica seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, apresenta a maior parcela do Brasil, o PIB da região metropolitana. E a partir de 2018, ocorreu uma negativa em sua expectativa e até de 2010 a 2018 a taxa de crescimento vem decrescendo, né? Do esperado aí. E conforme sua taxa de crescimento de segundo setor de atividade, 2017 para 2018, com indústrias de transformação, agropecuária, serviços e indústrias que regem, né, a economia do país. E sua projeção do crescimento do PIB para 2018 em relação às regiões metropolitanas. Também temos a contribuição do IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano municipal, que tem como a média calculada a longevidade, né? Então, a idade, a educação e renda resultantes de cada território, para controle de vertente aí de pesquisas e tudo mais dos municípios. E o município de Guarulhos, que foi desbravado a partir da extração do ouro e reconhecido e fundado pelo Dom Pedro II em sua visita no ano de 1880, denominado pelo mesmo como Província de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, que apenas em 1906, perante lei estadual, foi determinado que Guarulhos recebesse o título de cidade. Como mostra aqui no mapa da figura 7, Guarulhos se localiza na região em vermelho, rodeado por Mariporã, Santa Isabel, Arujá e São Paulo, e Itacoaxetuba. Guarulhos, né, era predominante no setor industrial e o município abrigava apenas alguns trabalhadores e suas famílias que atuavam integralmente no local com serviços como energia elétrica, rede telefônica e licenças para inserção de indústrias e transportes atingindo a cidade no começo do século XX. Essa é uma foto do Marco Zero de Guarulhos, que é a catedral, e aqui a rua hoje é o calçadão de Guarulhos, onde se caracteriza literalmente o centro de Guarulhos. Que através então da industrialização ocorrida no município, a partir disto, o volume de pessoas passou a aumentar gradativamente,
originárias em loteamentos e construções desordenadas em relação à urbanização, infraestrutura e seus serviços de utilidade pública, reflexo no processo da urbanização devido ao crescimento populacional que se retratava no Brasil. Portanto, o desenvolvimento e crescimento de Guarulhos é o segundo município mais populoso do estado de São Paulo, depois da capital, né, São Paulo. Então, e segundo a IBGE. Estudos de topografia e ocupação de solo apontam que as regiões mais povoadas são as áreas mais antigas, então as áreas mais redundantes ali ao centro mesmo. E Guarulhos possui um mapa viário muito importante, pois perante a sua localização, a cidade se tornou ponto estratégico de distribuição e logística, através dos setores de habitação, políticas públicas e posicionamento, pois se situa na fusão de estradas que interligam São Paulo ao Rio de Janeiro, leste-oeste, por meio da rodovia Presidente Dutra. Então, Guarulhos ele tem uma função muito importante dentro do Distrito de São Paulo, que é a interligação entre regiões muito importantes. Comporta também o maior aeroporto da América Latina, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e sua infraestrutura adjacente, que inclui o mais extenso terminal de cargas do país, formado por 4 terminais vastos e seus complementos. Então, possui também o aeroporto integrado próximo à região do distrito de Cumbica. E assim como seu início de povoamento é a principal sede residencial da classe trabalhadora, por ser próxima à região metropolitana e seus entornos, e pela sua estrutura urbana viária que possibilita essa locomoção em pouco tempo. E simultaneamente oferece uma vida menor, né, em relação à agitação, à comparação à MRSP. A população urbana de Guarulhos, né, tem alguns também programas em relação à habitação de interesse social, porque é bem popularizada em relação a comunidades e sistemas implantados para que ajude essa população que carece de abrigo e seus direitos. O plano diretor da cidade da URB rege toda a extensão, composto por leis e diretrizes que regem a organização do zoneamento. E como economia e desenvolvimento, ela gira pela própria macrozona, mas um dos pilares do crescimento econômico é o comércio internacional, que vem pelo viário quanto pelo aeroporto. A cultura e lazer possui bastante em relação a parques, shoppings, outlets, entretenimento, gastronomia, hospedagem, mas ainda assim carece muito e precisa muito ser averiguado esse sentido. E finalmente chegamos ao distrito de Cumbica, que a primeiro momento era classificado como bairro de Cumbica da cidade de Guarulhos, porém no presente, após conjunções de glebas no georreferenciamento do município, é denominado distrito Pica e sendo o terceiro distrito mais populoso de Guarulhos, compõe grande parte industrial e econômica do aeroporto, por ser bem ligado ao aeroporto geograficamente. Análise e diagnósticos da região. A fim, né, do estudo aprofundado em dados concretos sobre o distrito, desenvolveu-se uma pesquisa de perfil socioeconômico dos habitantes de Cumbica, abordando inúmeros contextos para o entendimento de defasagens, ponto fortes, acupunturas e manchas urbanas perante visão populacional dos ocupantes do local, como indica, né, na figura 17 o estudo. Vai ser da macro-região para a micro-região, para a gente ter uma visão em relação ao que vai ser diagnosticado. Portanto, temos o mapa de uso e ocupação, e neste mapa é possível ver muitas manchas azuis, que é de indústria, e muitas manchas amarelas, residenciais, e vermelhas, que é comerciais, de bairros. Então, as características, né, que levam à percepção da segregação entre moradia e trabalho, muito interligada ao fato do fluxo direcional das vias. Na parte norte, se liga a Ida São Paulo, o que torna uma cidade anteparo para a moradia, já que na Grande São Paulo se resume a maior polo de trabalho, e o sul contra a volta de São Paulo, do tráfego e fluxo ideal para relacionados a cargas e despacho de envio. Também conta com a parte de lazer,
que infelizmente carece demais de lazer, pois tem apenas 2 pontos de lazer e só um deles é público, que é um campo de futebol. Então, a evolução, né, o lazer, a cultura cultural, infelizmente não possuem no local. E conforme o perfil, né, feito, a pesquisa feita com seus habitantes, o lazer que eles procuram geralmente se representa no gráfico. Assim como sua etnia, é muito importante saber em relação ao perfil, né, dos seus habitantes. Então, temos aqui a etnia, o gênero, a faixa etária, que também implicam e lidam o nível de escolaridade, que apresenta muitas referências em relação ao estudo. E em mapas educacionais, né, de equipamentos educacionais, onde a gente vê a presença de escolas estaduais, escolas de prefeitura, CELS, escolas particulares, de não ter, infelizmente, a parte de acesso a todos. Por exemplo, instituições de ensino superior técnico, infelizmente, não se localiza no distrito, o que leva muitas pessoas a saírem do seu próprio distrito de moradia e percorrerem grande tráfego aí para chegar e poder ter um ensino de qualidade. E em relação à renda mensal, entre muitas variáveis, entre 1 e 3 salários mínimos, o que, né, impacta também a parte do equipamento de saúde, que infelizmente também carece demais, sendo eles entre UPAs, UBS, clínicas especializadas, e todos esses quesitos implicam na gosta de onde reside ou gostaria de se mudar, que infelizmente passam a ser algo determinantes em relação à moradia. O estudo do mapa de gabarito de altura foi plenamente constatado pelo estudo que o gabarito é baixo da região, por conta do aeroporto que tem como rota, né, aérea, assim já validado com os próprios moradores, o maior número de casas, né? Ou é casa térrea ou sobrado, geralmente de 1 ou 2 pavimentos só a mais que o térreo, ou apartamentos. Apartamentos com menos aí de 4 andares, 5 andares, pois por conta desse gabarito de altura baixo. Assim como habitantes por domicílio, é muito importante saber, por conta de locomoção, por conta de econômico do distrito. E, por fim, a hierarquia, né, viária da região, que também sofre com a sua parte de usos misturados, então veículos leves com veículos grandes de empresa, sendo prejudicial às vias e acompanhamento da prefeitura para que possa ter é, reparos e tudo mais. E assim também tendo como vias o meio de transporte da maioria de seus habitantes, que a maioria, no caso, é ônibus, transporte público, e que também possui uma defasagem muito grande em relação a linhas e tudo mais. Local de trabalho e estudo, né, que realmente fica um pouco longe de casa e é necessário pegar transporte e tudo mais. O tempo até de trabalho de estudo, né, que é acima de 1 hora. E, por fim, temos as diretrizes urbanas, que no caso foi uma das últimas perguntas da pesquisa socioeconômica, que seria da melhoria da região, em mais opções de lazer, que foi a mais votada, melhor iluminação e melhor policiamento e segurança. E contudo, né, medidas são necessárias para a melhoria de amplas as áreas apresentadas ao longo deste documento, prezando sempre pelos pilares responsáveis do bem-estar, acomodação à sua população, rico em infraestrutura, investimento, mão de obra, abrigo e tudo que é obrigatório e um mínimo a ser
feito pela sua população. Assim sendo, foi executado o mapa de diretrizes, que para baixo, né, com o intuito de sinalizar através de todos os estudos desenvolvidos todos os locais relevantes para a inserção de cada campo, considerando lazer, saúde, educação, cultura e entre outros, com visibilidade em melhorias de estrutura pré-existente de suas modificações ao entorno subsequente ao implante de progressos. Então, um mapa de diretrizes para que fosse pontuado, né, os equipamentos necessários e os locais necessários para cada equipamento. Então, cultura e lazer, educação, saúde, público e áreas verdes. E com tudo isso, a arquitetura só é considerada completa com a intervenção do ser humano que a experimenta, ditando. Então, não adianta a construção sem o pensamento, né, em quem vai usar, em quem vai se utilizar, a intervenção do ser humano com a arquitetura em si. E temos aqui as referências bibliográficas entre livros e sites, os anexos pegos em sites e em apresentações, e os apêndices elaborados conforme pesquisa realizada com os moradores. É isso, muito obrigada, espero que tenham gostado.